Mas enfim, gente, voltando ao nosso assunto aqui, para quem não me conhece, eu vim de uma infância super simples. Minha mãe é professora aposentada, tinha 14 irmãos, veio da roça mesmo. Infância muito simples, muito sofrida, ela mesma fala. E meu pai tem até a 3ª série do ensino fundamental. Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi trabalhando, não negociando meus valores, não negociando os meus princípios. E quando eu olho para trás, eu estava falando dos nossos alunos de mentoria, quando eles perguntam sobre a habilidade do século, para mim a obediência ela é a número 1. Porque a obediência ela vai além de uma habilidade, ela vai com o princípio da humildade. Porque quando você é obediente, você tem a humildade de falar, eu não sei, eu vou aprender. E por que eu estou falando isso para vocês hoje aqui? Porque todos, sem exceção, todos que chegaram nessa empresa e não foram obedientes, foram querer fazer do jeito deles, hoje nem trabalham mais com a gente e não venderam, e estão frustrados. E qual que é a maior frustração hoje de um corretor que tem 2 anos, 3 anos de mercado, 1 ano de mercado, quando entra dentro da nossa empresa? Que ele quer fazer do jeito dele, não vende. Daí entra um cara como você que vem de outra área que não tem nada a ver e na primeira semana vende. Aí a cabeça do cara que é corretor de imóveis fala, caraca, velho, puta, o que eu tô fazendo de errado? Você só não está sendo obediente. Então, quero dizer para vocês que enquanto vocês não estiverem com a conta do tamanho que vocês gostariam, não tem discussão com vocês, não tem justificativa. Vocês não têm que contrariar, vocês não têm que, mas eu acho que tem que fazer. Não façam isso. O Diego ele foi treinado para liderar vocês, para fazer com que essa sala aqui seja a sala de maior performance do Novo Mobiliário. Então, tenho ciência disso. Quando eu volto para trás e olho do mercado imobiliário, o que me fez chegar onde eu cheguei, e eu estou longe do objetivo principal meu, eu entendi o seguinte, que quem é melhor remunerado não é quem tem mais habilidade, mas sim pela escassez do trabalho que você faz, quando você é único. Vou dar um exemplo bem simples. Por que se paga mais? O que é mais difícil? Um cara jogando futebol, jogar futebol e fazer um gol num campeonato, ou um professor dar aula e ensinar um aluno? E quem é melhor remunerado? Por que o jogador de futebol é melhor remunerado que um professor? Por quê? Ele é escasso. Que ele é escasso? Porque é muito mais difícil você pegar uma bola no pé, ir lá e fazer um gol e ter habilidade, do que você lecionar para várias pessoas, porque você não sabe se elas vão aprender mesmo de fato. Então, por que se paga mais caro de um jogador de futebol do que um professor? Porque é escasso. A escassez de um atleta de alta performance. E eu quero deixar bem claro que não tem nada a ver sobre importância de profissão. Se a gente for falar sobre importância de profissão, para mim, sem sombra de dúvidas, um professor é muito mais importante que um jogador de futebol. Mas a escassez faz com que a gente tenha valor, que as pessoas gerem valor. Então é muito importante que vocês comecem a pensar um pouco diferente como corretores iniciantes do Novo Mobiliário, que a pergunta é: o que eu faço hoje que me torna diferente dos demais corretores? Tá, Guilherme, mas eu estou entrando no mercado imobiliário agora. Legal, então a pergunta tem que ser: o que eu preciso fazer para me tornar diferente dos outros corretores de imóveis aqui da praia? Quando eu decidi vir para cá, em 2022, eu fui sócio e fundador de um dos maiores grupos imobiliários do Paraná. Tive construtora, incorporadora, tinha uma vida maravilhosa lá, ganhava muito bem, e em 2022 eu vendi as minhas empresas.
o equity da empresa estava muito bom e eu vendi. E eu vim para cá, eu comecei do zero. Sem equipe, sem time, sem ser conhecido. Mas o que me motivou a vir para cá? Porque eu sabia que se eu fosse um pouco melhor do que a turma aqui, eu ia ganhar muito dinheiro. O que eu estou falando para vocês é... Então, o gestor da Bebalas, você vai concordar comigo, então, com o que eu te falar, porque você deve rodar bastante aí as imobiliárias, né? O mercado imobiliário aqui tem muita gente. Tem, sei lá, 10 mil corretores entre licenciados e não licenciados, né? Mas a grande notícia boa é que o mercado é muito ruim. Muito ruim, gente. Vou falar para vocês, talvez 50% do mercado imobiliário aqui não sabe fazer conta de regra de 3. De verdade. Talvez 20, 30% daqui dos corretores de imóveis ainda falam errado, falam problema. Trocam singular por plural. Estou falando para vocês, gente, não é brincadeira não, é real. Porque às vezes a gente, quando a gente não tem essa percepção, nós pensamos assim, nossa, mas é muita concorrência. Porra nenhuma, velho. Não é. É muito fácil tirar uma venda hoje do mercado. E eu falo isso com toda a humildade do mundo, porque 90% dos corretores não estão preparados para estar na cadeira executando aquilo que precisa ser feito. E eu quero que vocês tenham essa responsabilidade e essa consciência da responsabilidade que é ser um corretor de imóveis. Eu gosto de fazer uma provocação, de perguntar assim, para aqueles que já estão no mercado e para aqueles que estão começando agora, vocês têm que fazer a seguinte pergunta: se hoje eu estivesse comprando um imóvel comigo mesmo, eu compraria? O que eu entrego, eu gero valor o suficiente para que essa pessoa consiga entender que eu sou bom mesmo? Eu sou cauteloso, eu tenho paciência, eu sei conversar, eu entendo sobre técnica de vendas. Então é muito importante que vocês façam essa provocação de vez em quando. Eu faço isso constantemente. Constantemente. Quando eu resolvi abrir esse acelerador de imobiliárias, eu me perguntava assim, e eu me pergunto, o que eu preciso entregar para que as pessoas estejam ali e gerem valor naquilo que eu estou fazendo? Sempre, sempre, a cada evento, eu falo com os meus mentorados, com os meus alunos, cara, e aí, o que você acha que diferencia o meu trabalho? Fala a verdade para mim, se achar que tem uma coisa ruim, fala para mim. É assim que a gente aprende, no feedback. Eu esqueci de falar um negócio bem importante para vocês, que eu estou vendo que está todo mundo com as mãos disponíveis. Eu vou fazer um pedido para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem reunião, treinamento, alinhamento, com qualquer pessoa que tenha um nível de conhecimento maior que o seu, anotem. Não serve de absolutamente nada uma reunião, um treinamento, quando a gente só escuta. Estou falando isso porque, além de eu ser um cara que tem um TDAH muito brabo, a nossa tendência pela nossa obesidade de informação que a gente recebe todos os dias é sair daqui motivado dessa conversa e daqui a 3 horas não lembrar absolutamente nada do que eu falei. Então é muito importante que você esteja ou com um bloquinho de anotação ou um bloco de notas. Olha só, existe um ditado que fala assim, existem 3 coisas que levam ao sucesso. O primeiro é ensinar o que se sabe, o segundo é praticar o que se ensina e terceiro é perguntar aquilo que se ignora. Então eu me cobro muito isso, que o que eu falo para vocês é o que eu faço na prática. Então, por exemplo, essa semana eu comecei a escrever um manual de como fazer uma visita de apartamento pronto. Aí eu vou ouvindo podcast, vou tendo ideias, vou tendo insights. E meu bloco de notas, ó, tudo que eu escuto, que eu aprendo, eu vou lá e eu jogo para dentro do meu bloco de notas. E aí, sabe o que eu faço? Final de semana, quando estou tranquilão, eu venho aqui e vou lá no último... Nossa, eu nem sabia que tinha tanta coisa. Eu vou lá no meu último assunto e aí eu vou zerando, vou vindo de trás para frente. Quero dar uma dica para vocês de algo que eu comecei a fazer ano passado, que é o calendário dos dias extraordinários.
é um bloco de notas que eu coloco tudo aquilo que eu fiz que foi extraordinário no meu dia, na minha semana, no meu mês. Por exemplo, fiz hoje aqui já está no meu calendário de coisas extraordinárias, eu coloquei hoje o alinhamento que eu fiz com a contabilidade, que foi muito foda. Foi muito assertivo. A gente conseguiu ver a empresa de uma maneira muito boa, ou seja, está aqui no meu manual, no meu calendário de coisas extraordinárias, porque daqui a pouco eu vou falar, cara, o que eu posso olhar para dentro da minha empresa, do meu negócio e ser mais assertivo? Pera aí, tá aqui. Porra, esse dia foi foda, mas eu não vou lembrar daqui a 6 meses se eu não tiver escrito. Então, todos os dias, quando vocês fizerem um puta de um atendimento, registra. Dia 12 do mês de junho, cara, eu fiz um atendimento que foi muito foda. Porra, coloca o print aqui, salva um link, sei lá, cria uma pasta de backup no WhatsApp, cria lá um grupo, coloca você e tua esposa, coloca qualquer um aqui e tira o cara. E aí vai ficar o grupo salvo lá. E ali você vai abastecendo. Por exemplo, esse de backup, ó, eu tenho vários, ó, backup de contratos, vídeos, documentos, backup gestão, então todos os assuntos sobre gestão estão ali dentro. Aqui eu tenho áudio de backups de corretores. Isso aqui, olha só que legal, uma coisa que eu faço, já fazem. Isso aqui é tudo mensagem que eu recebo todos os dias de corretor, gestor, agradecendo por alguma coisa que aconteceu na vida deles. Tá tudo salvo aqui, ó. Tudo salvo. Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Ó, os backup. Backup mercado imobiliário. Backup alongamentos. Tem uns backup bem nada a ver aqui. Pô, às vezes eu esqueço uns alongamentos que tem que fazer, eu olho lá. Backup golf, backup frases de impacto, backup de áudios no Instagram, artes, backup de leads, backup IPCA, INCC, inflação. O que eu estou falando para vocês? Só existe um jeito de vocês ganharem dinheiro, vocês serem organizados. Se vocês não forem organizados, cada quadrado no seu lugar, vocês não vão ganhar dinheiro. Então vocês precisam ter em mente o seguinte. Primeiro ponto, que eu vou fazer um pedido para vocês. Essa empresa, essa sala, ela está aqui para ser utilizada por vocês. Não me venham com a desculpa ou a resenha de falar, vou fazer home office. Cara, vocês não têm capacidade de fazer home office. Eu não tenho. Se me deixar em casa hoje, eu não faço porra nenhuma. Não faço. Eu tenho uma tortura todos os dias que eu faço aula de inglês todos os dias. É a minha maior tortura porque o meu nível de evolução ele é -2. E é muito ruim quando você faz algo todos os dias e você vê que você não está evoluindo. Mas eu faço porque eu sei que eu preciso, eu tenho um propósito muito grande. Mas pelo fato de eu estar em casa, bicho, parece que assim, tá o tempo inteiro assim, cara, fica no sofá, velho, fica lá com sua filha, pô, você acabou de almoçar. E aí o professor começa a 1h a aula, aí eu olho 1h01 e falo, pô, ele não vai vir pra aula. Não vai, hoje não vou fazer aula. É minha cabeça pensando, porque eu tô dentro de casa. Então a gente precisa ter essa humildade de entender que, cara, deu uma nuvem no céu, ficou preto o céu, o corretor não vem mais. Vou ficar em casa. Nego, enquanto você não chegou na vida que você quer, te fode, velho. Você não tem o direito de ficar em casa. Me desculpa, mas não tem. Enquanto a gente não construiu a vida que a gente quer, dirige o carro que a gente quer, mora no lugar que a gente quer, almoça no lugar que a gente quer, tem dinheiro sobrando na conta, nós não temos o direito de não vir trabalhar. Nós não temos o direito de chegar ao final do mês e falar que não vendeu. Eu preciso que vocês anotem essa palavra que eu falo que é se sentir inconformado. Sejam inconformados todos os dias. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês participem, porque isso aqui não é um monólogo. Hoje, todos de vocês que... Tem alguém de vocês que está exatamente no nível financeiro que gostaria de estar? Levanta a mão para mim.
Legal. Então, beleza. Então, ninguém aqui está no nível financeiro que gostaria de chegar. A minha pergunta para vocês pensarem, vocês não precisam falar isso individualmente, vocês estão inconformados genuinamente por não terem chego lá? Vocês estão? Estão assim inconformados? A minha pergunta é, o que vocês estão fazendo todos os dias para mudar esse jogo? O que vocês estão fazendo? Qual que é as ações que vocês estão fazendo todos os dias para que esse dia, essa sexta-feira, não acabe igual a sexta-feira passada? Não acabe igual o dia de ontem? Eu sei que parece um pouco de papo de coach que eu vou falar, mas enquanto a gente não chegou lá, a gente precisa testar, exceder o nosso limite todos os dias. Então, se ontem você veio aqui e você fez 5 ligações e não gerou uma venda, hoje você tem que fazer 6 ligações. Amanhã você tem que fazer 7 ligações. Depois de amanhã você tem que fazer 10 ligações. Se você está trabalhando 8 horas por dia e não está tendo resultados, você tem que trabalhar 10. Se não está tendo resultados, vai ter que trabalhar 14 horas por dia. Ai, Mortário, que exagero. Não é, gente. Todas as pessoas, pensem na cabeça de vocês, que vocês conhecem que, assim, tem dinheiro, dinheiro mesmo, de verdade. Não o dublê de rico que a gente fala. O cara que tem dinheiro, tem propriedade, tem imóveis, tem bens. Pensa aí como que era a vida desse cara. Ele não teve um desequilíbrio de trabalho durante muito tempo, até hoje tem. Porque a vida de um adulto de sucesso real, ela é baseada em cima do desequilíbrio. Eu estava com a minha esposa ontem falando sobre isso, e aí ela deu um exemplo para quem aqui é pai e mãe, e ela falou um negócio genial. Ela falou, cara, a vida de quem tem filho é um constante desequilíbrio, né? Porque nada é 100% programado. Por exemplo, hoje de noite nós combinamos de assistir o jogo entre os nossos amigos às 9 horas da noite. Tá tudo certo, porque todos os dias a Helena, 7h30 da noite, ela tá dormindo. Mas existe a probabilidade de hoje, 8 horas da noite, ela não dormir. Pode ser que ela vire a noite sem dormir, não vai acontecer isso. Mas pode ser que aconteça. E tá tudo bem, porque esse desequilíbrio pode acontecer, mas amanhã o meu compromisso ele vai acontecer de qualquer maneira. Se a Helena dormir ou não dormir, amanhã de manhã eu estou no mesmo horário na academia fazendo as mesmas coisas que tem que fazer. E a gente fica se apegando muito nas coisas externas. Ah, mas meu dia foi exaustivo. Normalmente, as pessoas que estão obesas, até eu olhei para ver se tinha alguém obeso, que hoje não tem ninguém obeso. Normalmente, as pessoas obesas se apegam a falar assim, ah, mas eu como muito porque eu estou muito estressado. Nossa, eu tive um dia muito difícil. Ah, mas o que? Sempre tem um e se. Eu fiz isso, eu deixei de fazer. E a partir do momento que a gente fala, eu sou autorresponsável, escrevam em autorresponsabilidade, nós vamos falar sobre isso. Quando você cria autorresponsabilidade, as coisas começam a acontecer na sua vida. Por exemplo, se a gente tem domínio sobre a economia do país, a gente tem domínio sobre o governo do país, sobre o tarifaço do Trump. Vocês concordam comigo que nessas fases de eleições, parece que tem muita gente que, por exemplo, se a direita voltar, parece que o cara assim vai dormir pobre e acordar rico? Você não tem esse sentimento? Assim como teve nas outras eleições, quando o Bolsonaro estava, era assim, cara, se o Bolsonaro continuar, eu vou explodir. Mas se o Bolsonaro perder, amanhã eu tô pobre. E agora está acontecendo a mesma coisa. Eu vejo muita gente pensando, não, cara, porque se agora o governo ganhar, porque, porra, aí eu vou explodir meu negócio, minha empresa, minha vida, não sei o quê. Não, porra nenhuma, velho, não vai mudar porra nenhuma. Até endireitar o país, que se Deus quiser, nós vamos voltar a um governo de direita no Brasil, e eu não estou falando de qual presidente, nem nada, mas falando da economia, ela precisa ter um governo de direita para que as coisas aconteçam. Mas se não mudar, que se foda, velho. Tô nem aí também.
Esses dias eu postei um vídeo lá, os haters, né, cara? Porra, é muito massa. Eu tô tirando tempo pra responder hater hoje. Né? Desculpa a sinceridade, eu tô lá cagando e respondendo hater, assim. Eu falo, cara, pelo amor de Deus. E aí eu postei um vídeo falando que eu falei assim, eu quero que se foda-se, tô nem aí que se é direita que governa, esquerda que governa, se é partido político, tá? Aí veio um monte de gente falando, porque você não pode falar assim, cara, eu não tenho domínio sobre isso. Minha vida não vai mudar. Pelo contrário, talvez ela fique mais difícil. Alguém aqui, eu acho que nós temos idades parecidas e pessoas mais velhas que eu, alguém lembra em algum momento da vida de vocês, o pai de vocês, o tio, ou vocês falando assim, cara, o Brasil engrenou. Nossa, caralho, Brasil, caceta, velho. Maravilhoso, sem corrupção, sem não sei o quê, sem problema de governo. Agora o Brasil é o Brasil de primeiro mundo. Porra nenhuma, porque o Brasil sempre esteve em crise. E eu entendi isso, que a partir do momento que a gente chama a autorresponsabilidade para si mesmo, juro para vocês, se vocês forem corretor lá na China, vocês vão ganhar dinheiro. Mas se vocês não forem bons aqui, vocês não vão ser em lugar nenhum. Quando eu decidi vir para cá, eu não tinha dúvida que ia dar certo. Estou falando isso com a maior humildade do mundo, porque eu sabia da minha capacidade, do quanto que eu estudei, do quanto eu me dediquei. Nesses 10 anos de empresa, semana retrasada eu estava com uma turma da mentoria e aí um aluno fez a seguinte pergunta, ele falou, ô Mortari, tá, você falou que foi garçom, você vendeu bijuteria, você veio de família simples, aonde você aprendeu tudo que você aprendeu? Eu falei, vamos fazer uma pergunta? Me pergunta quanto que eu já investi em conhecimento. Ele perguntou, eu falei, eu já fiz a conta umas 10 vezes, no mínimo R$1 milhão. Entre mentorias, treinamento, palestra, curso, experiências, viagens, acesso, network. Aí eu falei, você considera meu Instagram? Você me segue no Instagram? Você me segue? Você não me segue, nossa. Quem me segue no Instagram, considera meu Instagram um Instagram bom? Sabe quanto que eu gastei nos últimos 6 meses no meu Instagram? R$90 mil. R$90 mil. Aí as pessoas falam assim, pô, Mortari, por que tua empresa cresce tanto? Porque eu invisto na minha empresa, no meu negócio, na minha imagem pessoal. Claro que cada macaco com seu galho, mas a minha pergunta é para vocês, quanto na vida de vocês investiram em vocês mesmos? Às vezes eu fico um pouco inconformado, que eu vejo um cara dirigindo um carro de R$100 mil, mas ele nunca investiu 10 nele, cara. Vocês concordam comigo que para a gente alcançar a prosperidade, a gente precisa ser recipiente para isso? Vocês consideram um salário de R$30 mil um salário bom? Sim ou não? 30 mil? Não? Vocês acham que é fácil ganhar 30 mil? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tá. Normalmente não, certo? Quem que ganha 30 mil hoje no Brasil como profissional? Tirando o corretor. Quem que ganha hoje 30 mil do Brasil? Hã? O médico ganha os seus 30 mil hoje. Médico, dentista, um advogado bom. Vocês concordam comigo que esses caras passaram muito tempo dentro de uma faculdade estudando? Que esse cara que ganha 30 mil, dificilmente ele não tem um diploma acadêmico, uma boa pós-graduação. E por que cargas d'água vocês acham que vão ganhar 30, 40, 50 mil sem porra nenhuma? Esses dias eu dei uma mentoria para uma imobiliária lá de Florianópolis, eu falei o seguinte, vocês já pararam para pensar que se hoje fosse pegar o currículo de cada um de vocês e levasse para uma entrevista lá no chão de fábrica, lá na Frimeza, metade de vocês nem ia passar da primeira fase? Para ganhar 2 pau por mês, R$1.500. Dói falar isso, mas é verdade, gente. Se a gente for advogado do diabo e olhar currículo, falar, esse aqui não vai, esse não vai, esse não vai, esse não vai, esse não vai. Então é isso que vocês têm que pensar, gente. Eu vim aqui hoje para falar para vocês
que vocês estão no melhor lugar do mundo para ganhar dinheiro, mas se vocês não se prepararem, vocês não estudar, não se dedicar, se vocês não saírem daqui 1% melhor todos os dias, vocês não vão ganhar dinheiro. Se vocês não se capacitar, vocês não vão ganhar dinheiro. Se vocês não estudar, vocês não vão ganhar dinheiro. E pelo amor de Deus, vamos fazer assim um combinado aqui. Não saiam daqui de maneira nenhuma no final do dia com o sentimento de que vocês não evoluíram. Todo mundo já ouviu falar do Kobe Bryant? Um grande jogador da NBA. Tem uma história muito legal que ele contava enquanto ele era vivo, que os amigos deles, os parceiros de time deles ficaram incrédulos, porque eles chegavam às 5 horas da manhã para treinar no playoff, e quando eles chegavam às 5 horas da manhã, o Kobe Bryant já tinha ido embora. O cara já treinou, já tomou banho, estava indo. E aí, um dos caras que era um parceiro, ele falou assim, não, velho, eu vou começar a chegar às 4. E aí ele chegava às 4 e o Kobe Bryant chegava antes. E aí o Kobe falava que no final do treino dele, ele terminava lá, eram, 3 horas de treino. E chegasse no final do treino dele, ele não tivesse convertido lá as 800 do arremesso dele, ele voltava e fazia tudo de novo. Não era para completar os 800, ele começava um treino até acertar 800 arremessos em 3 horas. Então o que eu quero falar para vocês? Que chegue no final do dia e que eles não sejam iguais. Burrice nossa, aquela velha frase do Einstein é esperar resultados diferentes fazendo coisas iguais. Então tem esse balizamento. Pô, chegou no final dessa sexta-feira, eu não trouxe atendimento. Eu não prospectei cliente. Porra, como que eu vou querer ganhar meus 30 mil no final do mês? Como que eu vou ganhar meus 50 mil no final do mês? A boa notícia para vocês é que o Novo Imobiliário desenvolveu uma metodologia tão maravilhosa que vocês, durante muito tempo, vocês não vão ser corretores de imóveis. Vocês vão se tornar corretores de imóveis ao longo do tempo. Aqui vocês são SDR. O que é SDR? Vocês só conectam o cliente para o nosso closer. Olha que massa! Vocês não precisam entender de venda, de técnica de venda, de fechamento, de nada. Vocês precisam ser bom em uma única coisa, passar a bola. Então, daqui para frente, vocês têm que ficar bom em passar a bola. Você precisa simplesmente olhar para o nosso time de corretores e olhar o processo onde que é o pré-atendimento. Como está sendo feito o pré-atendimento. Vocês só precisam trazer a bola até o pé do Diego. O Diego vai driblar o time todo. O Diego vai chutar para o gol. O Diego que vai fazer o gol. De novo, só façam o papel de SDR. Porque vocês concordam comigo que se vocês fossem se capacitar o suficiente para vocês atuarem como corretor de imóveis, demoraria 6 meses, 1 ano, talvez mais? Então nós temos já um cara 100% capacitado para fazer isso aqui. E o papel de vocês... Fala, meu amigo, tudo bem? Beleza? Bom? Opa! Valeu, meu irmão. O papel de vocês aqui é só passar a bola. Então, quero fazer um brief aqui com vocês. O Frank, se quiser finalizar ali, tá 1000%, tá? Para vocês colocarem assim, ó, na agenda aí de vocês. Não sei como que vocês vão escrever, mas fazer uma autoavaliação no final de todos os dias. Então, ao final, vamos lá, nós vamos colocar assim, os cinco objetivos que nós temos aqui dentro da nossa empresa hoje como corretor de imóveis. Um deles é, ao final de todos os dias, fazer uma autoavaliação das nossas atividades. Se a gente fez as ligações suficientes, se a gente fez as prospecções suficientes, se eu trouxe o número de atendimento mínimo para o Diego. Por exemplo, eu não sei qual que é o número de conversão aqui, mas eu acredito fielmente, que a cada 10 atendimentos que vocês trouxerem para o Diego, no mínimo vai fechar 2 negócios. Cada 10. É um número muito bom, você não concorda comigo? Claro que para vocês gerarem 10 atendimentos, talvez não prospectar 100 clientes, mas o número de conversão na mão dele é muito boa. Então, final do dia, vocês precisam ter esse número, ter essa autoavaliação do que vocês fizeram.
Segundo ponto, vocês precisam criar autoridade no Instagram de vocês. Vocês precisam girar essa chave. Quem não aderiu ao digital está fadado ao fracasso hoje dentro do mercado imobiliário. Não tem mais volta, gente. Não tem mais volta. Vocês precisam se posicionar no Instagram. Sejam agora como SDRs contando histórias do mercado imobiliário, sejam vocês já são credenciados falando do mercado imobiliário. E hoje não tem mais desculpa para não produzir conteúdo na internet, porque a gente tem uma ferramenta que chama ChatGPT, que ela consegue dar um calendário para vocês de assuntos para vocês falarem na internet. Eu já fui um cara muito mega super do pior que existia de produtor de conteúdo na internet. Eu era muito ruim, mas eu era muito ruim. Só que ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Eu devo ter feito uns 2.000 vídeos merda, assim, um pior que o outro. Eu lembro da primeira vez que eu comecei a gravar, eu fui fazer um vídeo lá na Praia Brava e eu gravei 70 vezes e eu não usei o vídeo. E eu fui embora porque o sol estava tão quente, eu estava começando a ficar tudo vermelho, empipocado. E aí eu fiquei muito puto porque eu gravei e não soltei o vídeo. Até um dia o cara falou, cara, você acha que tá ruim? Eu falei, acho. Ele falou, sol tá ruim mesmo. Sol tá ruim mesmo. Vai, daqui a pouco fica bom, a hora que ficar bom, ninguém vai lembrar quando tava ruim. Por exemplo, eu vivo dentro de uma cápsula, eu falo, dentro de uma bolha, assim, eu não sou muito ligado às coisas que acontecem no mundo. Não tenho TV, não tenho antena de TV em casa faz, sei lá, quantas décadas já. Então assisto, por exemplo, hoje programas específicos que eu quero assistir, não acompanho notícias, às vezes posso parecer ignorante, mas eu não acompanho notícias do mundo, porque eu não tenho domínio sobre o mundo, então eu tenho que fazer sobre aquilo que me governa. Mas quando eu olho do meio que a gente vive hoje, do digital, eu tenho uma pessoa que está em alta hoje, que está em todos os lugares, que fala que é a Virgínia, né? E aí, volta e meia, eu vejo umas publicações, não do Instagram, eu não sigo ela, mas de quando a Virgínia era a Virgínia lá atrás. Caraca, velho, é muito ruim, velho. Ela não tinha nem a skin de uma blogueira. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que hoje assim, ninguém lembra disso? E ninguém fala, mas quando você era ruim lá, agora... Você, gente, vocês querem fazer um teste para ver como que as pessoas cagam para vocês, assim, não estão nem aí? Esse dia eu vi um teste muito mais na academia. O vídeo era assim, você quer ver como que as pessoas estão um pouco se fudendo com você treinando na academia? Aí uma mulher, cara, ela chega na academia, ela começa a deitar, ela deita, ela rola, daí faz... Como tá todo mundo treinando? As pessoas, tipo, olham assim, mas... E o mundo é assim. A gente acha que as pessoas estão nos julgando e elas devem estar mesmo que se fodam. Tô nem aí que as pessoas me julgam. E vocês só vão ficar bom fazendo. Então, façam. Joguem pro ChatGPT. Eu gosto muito que o ChatGPT ele virou tipo um psicólogo, assim, né? Eu tenho essa sensação, assim, que eu tô lá em casa no sofá e parece que eu nunca fui no psicólogo, mas eu vejo nos filmes que tem aqueles divã, né? Daí você fica assim e o psicólogo fica falando com você e eu me imagino assim com o ChatGPT em casa. E eu vou conversando com ele e vou pedindo, e é muito legal que, como o Chat já aprendeu muito comigo, assim, as entregas elas são muito boas. Daí de vez em quando eu falo assim, caraca, Chat, muito foda. Aí ele, porra, Mortari, que massa que você gostou, tamo junto. E aí você vai e continua escrevendo. Então manda pro Chat o diário da vida de vocês. Chat, estou entrando no mercado imobiliário, quero me diferenciar dos demais corretores da minha cidade, quero ser um produtor de conteúdo. Faça um calendário para mim de 30 dias de conteúdos rápidos, de vídeos de até 1 minuto, com assuntos simples, que as pessoas consigam entender o que eu estou falando e que não seja dificultoso para eu gravar. Monte para mim um calendário e me entrega. 1 minuto ele entrega para vocês. E se vocês acharem difícil, ele escreve, não gostei, faça outro, ele vai entregar outro. Acho muito difícil, ele vai fazer outro. Então, a gente está vivendo a era do não tem desculpa. Não tem desculpa. E hoje,
uma das principais artimanhas de vocês é o posicionamento no Instagram, e eu vou falar para vocês o porquê. Vocês precisam ter a consciência de que vocês estão vendendo talvez o bem mais precioso, de fato precioso mesmo, eu falo em todos os sentidos, de investimento na vida de uma pessoa. Tirando o carro premium, eu desconheço outro bem de valor tão alto igual o imóvel. Então, normalmente você está trabalhando com uma pessoa que juntou dinheiro durante muito tempo. Durante muito tempo. E aí o que acontece? Como é seu nome? Flávio. O Flávio pega uma lista nossa aqui, a lista premiada que a gente fala, né? São listas de clientes que já entraram em contato. Aí tu liga pro cara, porra, gera uma puta conexão, um cara lá, sei lá, do teu estado, vocês falam sobre as mesmas coisas, aí tu coloca o Diego na chamada, porra, deu um match, o cara gostou, o cara vai falar assim, irmão, gostei, acho que vou ficar com o apartamento. Você fala, porra, vendi. Aí esse cara sai da ligação, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer depois da ligação? Buscar saber quem é você e quem é a empresa que você trabalha. Aí ele abre o Instagram do cidadão, festa, foguete, carrinho de rolimã, nada do mercado imobiliário. O cara fala, acho que esse cara não é autoridade. Então vocês têm que cuidar para vocês não perder para vocês mesmos. Eu vejo muito corretor aí que perde para ele mesmo, faz um baita atendimento. Quando você vê a história talvez alguns de vocês já passaram por isso, eu atendi o cliente, de repente ele sumiu, não me responde mais. Cara, porque não teve valor nenhum no seu atendimento. Porque se o cliente visse valor, ele não ia correr do atendimento, ele ia estar com vocês. Então, tenham essa clareza de se posicionar no digital, porque agora parece um trabalho de formiguinha que vocês vão fazer, mas daqui a 1 ano é muita coisa, daqui a 2 é muita coisa. E eu falo que o sucesso, ele está atrelado com o tempo. O sucesso leva tempo. Embora exista uma mentira muito grande hoje do dinheiro fácil no Brasil, por que a porra daquele tigrinho hoje é um dos negócios que mais arrecada dinheiro hoje no Brasil, né? De maneira ilícita? Porque o brasileiro está correndo atrás do dinheiro fácil, e não existe dinheiro fácil. Eu estou há 10 anos no mercado imobiliário. Hoje eu tenho meu avião, eu tenho minha Porsche, eu tenho meus imóveis, eu viajo para fora do país, tenho uma vida muito boa, mas eu estou 10 anos no mercado imobiliário. Se eu não tivesse o que eu tenho hoje, eu estava fazendo alguma coisa errada, porque o mercado é muito bom. Logo, se eu não tenho dinheiro, eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida. Só que é um processo, eu levei tempo. Vocês já viram a história do bambu? Que o bambu ele cresce, 6 metros para baixo, para depois ele começar a aparecer. E a minha vida foi instituída em cima disso. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida, 12, 14 horas por dia. Quando eu olho para trás, eu acho que meus últimos 8 anos eu trabalhei de segunda a segunda. De segunda a segunda. Quando a gente veio morar aqui em Itapema, vocês imaginam que eu trabalhava que nem um filho da mãe lá em Cascavel, no Paraná. Aí eu vendi minhas empresas e falei para minha esposa assim, vamos morar em Itapema e vamos tirar um ano sabático, não vamos fazer nada. Minha esposa é médica, enfim. E a gente veio para cá e 2 meses depois eu voltei para o mercado imobiliário, 4 meses depois eu chego para ela e falo, preciso de 1 ano e meio de paciência tua que eu vou fazer o maior projeto da minha vida. Queria mandar para fora de casa, né? Porra, como assim? De novo? E foi 1 ano e meio, todos os dias, segunda a segunda, para levantar essa empresa. Para colocar o meu DNA dentro da empresa, para fazer com que os nossos gestores, os nossos sócios fizessem exatamente o que eu fazia. Então, quando eu vejo a grandeza da empresa, porque começou um processo há 10 anos atrás. Então, entendo isso, que vocês estão aqui para construir a carreira de vocês. E eu quero de verdade, senhor, genuinamente, que vocês construam a carreira de vocês aqui dentro. Se tem uma coisa que o Novo Mobiliário faz hoje, é dar oportunidade para quem é bom. Hoje, todos os meus sócios, somos eu e o Guilherme Martins no guarda-chuva de CEO e CVO da empresa, como fundadores e cofundador da empresa. Embaixo desse nosso guarda-chuva, o nosso quadro societário, todos os nossos sócios, sem exceção, foram meus corretores. Todos. Começaram como corretores, foram gestores e hoje são sócios.
Nós temos vários cases na empresa da menina que entrou como só na limpeza, subiu para secretária, depois foi para o ADM, foi para o financeiro, está ganhando uma boa grana. Então a nossa empresa ela é uma máquina de oportunidades para aqueles que querem fazer as coisas acontecer, mas tudo é um processo. Voltando ao nosso tópico das coisas mais importantes. Então, primeiro, fazer uma avaliação. Segundo, posicionamento do Instagram. Terceiro, tempo de capacitação. Vocês precisam tirar tempo no dia de vocês. Eu gosto muito do horário ali da 1h, 1h30. Inclusive no manual dos gestores que eu estou colocando, o horário de capacitação é da 1h30 às 2h30, ou 2 dias da semana. Vocês precisam tirar tempo para ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Então você não gosta de ganhar dinheiro. Tem como, são duas coisas que elas não andam juntas. Ah, eu não gosto de estudar. Irmão, tu não vai ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, te foge na tua dificuldade. E qual é o principal, quais são os principais tópicos que vocês precisam ler e estudar? O que vocês precisam fazer hoje? Comunicação, só isso. Só preciso ter um ser bom comunicador. E não é falar bem, tá, gente? As pessoas confundem se falar bem com se comunicar bem. Se comunicar bem estar em o que eu falo, logo as pessoas entendem. Logo minha comunicação ela é eficaz. O Gui Martins, que é o CVO da empresa, fundador, eu falo que é um dos maiores comunicadores hoje do Brasil. Assim, ele tem um nível de comunicação bizarro, mas ele estuda que nem um filho da mãe. Lê muito, estuda muito. Então vocês precisam tirar tempo para fazer isso. Esse é o terceiro. O quarto ponto, vocês precisam investir em tráfego pago. Tá, como assim, Guilherme? Vou ser bem específico. Eu sei que no início às vezes é muito difícil o corretor pagar um gestor de tráfego pago mais a campanha. Então dentro da nossa empresa hoje a gente tem as roletas dos corretores. O que é a roleta do corretor? Você tem roleta que é de 100? Sim. Tem de 100, de 500? Tá, beleza. Então, olha só que legal. Vocês precisam entrar na roleta, porque assim, o novo imobiliário entrega lead, ele entrega, mas você viver só de lead que é imobiliário entrega é a maior burrice do mundo. Fala. Esse tempo atrás eu fui numa sala e aí rolou essa discussão, eu falei assim, gente, até depois eu pedi desculpa pro sócio, mas eu falei assim, vamos fazer um combinado aqui de cavalheiros, quem veio aqui só para receber lead não volta amanhã para imobiliário? Pode ser. Porque se você é tão bom, autossuficiente, só para vir receber lead, fica em casa, velho. Fica em casa, lá no sofá de casa, paga um gestor de tráfego pago e seja milionário no sofá da sua casa. Se você é tão foda assim, porque, porra, tudo que a empresa nossa entrega hoje, a gente tem entrega de treinamento, mentoria, capacitação, G2 Academy, plataforma, imóvel exclusivo, estrutura, acesso. E aí o nego vem me falar, ah, mas entrega de lead, cara, lead tem que ser algo complementar. Me perguntaram esse tempo atrás no podcast, se eu fosse voltar a ser corretor de imóveis hoje, por onde que eu começaria? Interessante essa pergunta, não é? Por onde eu começaria? Falei, cara, eu vou falar por onde eu não começaria, investindo em tráfego pago. Se eu fosse começar sozinho como corretor. Por que que eu não investiria? Porque eu não tenho capacidade de atender, mas o Diego tem. Mas se eu fosse sozinho hoje, o que eu ia fazer? Eu ia prospectar aqui, ó, numa loja, na outra, no empresário, na clínica, na ótica, porque em algum lugar aqui tem um cara querendo comprar. Ou vocês acham que as pessoas, os empresários aqui estão colocando o dinheiro deles aonde? Vocês acham que o cara tá uma ótica aqui, ele tá colocando dinheiro numa XP da vida? Não tá. Você acha que o cara que tem uma loja de roupa aqui está investindo numa... como que é? A Effect, sei lá como é o nome daquela porra. Como? É uma empresa de investimento? Não vai. O cara vai investir aqui, vai investir em terra, vai investir em apartamento. Então, quando vocês se depararem com a situação, falar assim, ah, mas eu não tenho cliente, irmão, o cliente não vai vir até você. 2 adendos? Pode falar. 2 exemplos totalmente positivos, tá? O Otávio sabe, alguns aqui sabem, eu tive uma sorveteria na frente do McDonald's de 5 anos, tá? Daí tu pensa, mas o cara da ótica ali deve ter o corretor dele.
O cara do mercado tem o corretor dele, tem um amigo dele. Em 5 anos, quando eu estava há uns 3 anos aqui, teve um cara que me ofereceu um apartamento. 3 anos, nunca ninguém tinha me oferecido um apartamento. Todo mundo sabia que eu tinha vindo de Chapecó, que eu não era daqui, que eu não conhecia aqui, e um cara me ofereceu. Ok, primeiro exemplo, tá? Prático. Certa feita, quando eu era gestor da 306, a primeira gestão que eu tive, o Mortari me deu uma baita de uma ajuda lá, sentou um a um com alguns corretores que não estavam performando para ajudar. E ele pegou o Wellington, corretor nosso, se tu tem o nome, que é muito positivo, inclusive. Disse, cara, não está vendendo? Vai atrás do teu network, com quem que tu se conecta? E o Wellington tinha sido gerente do COC. No mesmo mês, o Wellington vendeu 2 apartamentos no Moretes para 2 gerentes de 2 unidades do COC. Entendeu? A questão é, a venda está aí dentro de vocês, gente. A primeira venda de vocês está aí, a segunda também, a terceira. E juro para vocês, hoje, se eu voltasse corretor e viesse um decreto falar não existe mais tráfego pago, eu tô nem aí. Nem ia mudar nada na minha vida. Porque eu sou da geração... Tem alguém que tem mais de 10 anos de mercado imobiliário aqui? Tu? Você vai lembrar, há 10 anos atrás não tinha porra de tráfego pago. Nem existia essa profissão. Não existia tráfego. O tráfego pago começou lá em 2015, 2016 a aparecer. Não existia gestor de tráfego pago. Ou como que era o nosso prospectão? Era sola da bota e cartão. Fazia um site bom, né? Fazia, mas cartão normal, né? Plantão, nova. ou seja, a gente está ficando, sabe qual que é? Sabe o que eu vejo? Nós estamos se perdendo na curva e ficando preguiçosos. A gente quer ganhar dinheiro sem ir atrás do dinheiro. Oi? Zona de conforto total, gente. Sejam conformados, peguem, visitem, façam um mapa, vão na Nereu Ramos, vão na 2ª Avenida, vão na 3ª Avenida, vão em Tijucas, vão... Porra, aqui é aquela cidade... a Madre Paulina. Como que é a cidade de Madre Paulina? Hã? Nova Trento. Caralho, tem muita gente de dinheiro lá. Tem muita gente. Estão entendendo? Então, o dinheiro tá aí, gente. Tá circulando. Só que vocês precisam fazer. E o quinto ponto que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente fechar, eu vou abrir um bate-papo aqui, perguntas para vocês, sejam hiperfocados. Não entrem aqui querendo vender tudo. Não tentem vender tudo. O Diego vai trazer um produto para vocês, vocês vão escolher esse produto, vocês vão trabalhar em cima desse produto. E não se fala mais disso. Eu falo que a gente sai todo dia para vender Coca-Cola. O cara que pede Pepsi, a gente fala, cara, eu volto semana que vem. O cara que pede Guaraná, na outra semana eu volto. Porque dentro do novo imobiliário, o nosso formato, a gente não busca imóveis para os nossos clientes, a gente busca clientes para os nossos imóveis. E dentro do nosso entendimento, como imobiliarista, nós sabemos exatamente na praça de vendas qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor imóvel, e nós vamos até o fim. É isso que fez o novo imobiliário crescer. Então, basicamente, para a gente fechar aqui, e de novo vou abrir perguntas com vocês, sejam obedientes, se capacitem, se posicionem no Instagram, escolham um produto, estejam dentro da imobiliária, que existe uma frequência, energia, gente. Venda. Vocês precisam estar aqui. Tem sino aqui, ó? Ah, tá o sino ali, ó. Porra, fez a venda, bate esse sino, coloca essa frequência, aflora esse leão dentro de vocês. E posicionamento e o nosso acompanhamento diário que a gente chama de onboard. Se vocês fizerem isso, e olha só, não estou falando de técnica de venda, não estou falando de técnica de fechamento, não estou falando só do básico que vocês precisam para ganhar dinheiro aqui. E aí, com o decorrer do tempo, quanto mais tempo vocês fizerem o que vocês estão fazendo, melhor vocês vão ficar. E daqui a pouco, sim, vocês vão ser o jogador que está chutando a bola para dentro do gol sozinho, estão fazendo o gol sozinho, prospectando sozinho. Ok? Vamos lá, vou abrir para perguntas para vocês. Sinto-se à vontade. Eu ia perguntar... Frank. Frank, pode ir. Cara, tem 2 partes aqui dentro dessa palavra.
Diga lá, vamos lá. Sobre obediência, né? O Mortari estava falando, não quando a Rafa chegou uns minutos depois que a gente tinha feito, que a gente tinha passado, a gente passou um script, né? Para os atendimentos de hoje, eu passei uma lista para todo mundo, a gente pegou umas unidades com o Arthur, e a Rafa chegou uns minutos depois, né? Daí eu sentei lá dentro com a Rafa e passei o script para ela, né? Não deu 5 minutos, eu estava do lado dela, a Rafa começou a fazer o script. Aí, ó. Entendeu? Exatamente. É isso. Daí eu escutei que a Camila fez daqui, daí eu escutei que a Andréia fez, entendeu? Então, assim, é a obediência e por isso tá entendendo que ela tá se vestindo quase igual a Lilian Potti já? Muito bom. Uma evolução, rapaz. E daí fez, o outro fez, e daí entra a questão da frequência e da energia da sala, entendeu? É isso. Pessoal, vejo muitas coisas engraçadas e acontecem, irônicas dentro da nossa empresa, que é assim, ó, quantas vezes já entrou um cara nessa porta aqui, nessa imobiliária, na nossa imobiliária, com aquele perfil super executivo, um cara culto, inteligente, e aí o gestor fala, cara, tenho certeza que esse cara vai arrebentar de vender. Aí ele entra e não vende porra nenhuma, não vende nada. Por quê? Porque quer fazer do jeito dele. Eu falo que dentro do nosso ecossistema de empresa, eu governo a empresa de duas maneiras. Coração de mãe e disciplina militar. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a mãe que ama, ela tem um lado acolhedor, mas dura, cobra. E a disciplina militar de fazer o que precisa ser feito. E quando eu olho para esses cases de pessoas que não tiveram sucesso, eu sempre volto nessa mesma questão, não tiver a obediência de chegar aqui e falar assim, cara, eu não sei, o jeito que eu faço não dá certo. Eu vou falar para vocês assim, ó, sejam os cases, os corretores que estão vindo de outras imobiliárias, sejam os cases de sucesso dentro do novo imobiliário, para não ser aqueles cases de falar, cara, de novo, mais um corretor veio do mercado, não executou o que a gente precisava ser feito e não deu certo. E o cara que não era corretor, não tinha aptidão, não tinha know-how, vendeu e prosperou. E quando a gente olha números da empresa, é muito doido isso, que 90% das vendas acontecem por pessoas que não eram do mercado imobiliário. Vem com o HDzinho vazio e aí executa o que a gente está falando. E eu quero pegar um insight que eu lembrei de uma coisa que eu acho que é muito importante e conveniente falar isso, que eu sei que cada um tem suas crenças religiosas e enfim, mas eu quero trazer uma crença religiosa e uma crença física que fala sobre frequência e energia. É impossível vocês prosperarem fazendo coisas erradas na vida de vocês. Não tem como. Não tem como. Passando alguém para trás, traindo esposa, traindo marido, rolo, confusão, devendo dinheiro, não tem como prosperar, juro para vocês. É impossível vocês curarem alguém estando doente, não tem como. Então entendo que o sucesso ele vai muito além disso aqui, tá vendo? Não tem como. Quando eu olho assim, ó, tem até um vídeo que repercutiu muito no meu Instagram, que eu falo que muitos donos de imobiliário que eu conheci, grandes empresários que vivem assim, ó, que o cara trai a esposa dele. E eu falo pro cara, meu irmão, você é um bosta, desculpa, mas não... Quando você estiver nessa vida, tua vida vai ser assim mesmo. Porra, o corretor me passa para trás, porra, não sei o quê, porra, não sei o quê. A vida, ela é uma linha reta, assim, o sucesso ele é daqui para lá, ó. E quando a gente estiver no descarrilho, as coisas não vão acontecer. E parece uma coisa tão besta. E eu já fui esse cara do descarrilho. Eu já fui. Eu tenho uma herança de pai muito ruim. Meu bisavô perdeu tudo com mulher, bebida e jogo. Meu avô perdeu tudo com mulher, bebida e jogo. Mulher eu digo amante, né? Meu pai só não perdeu tudo porque minha mãe é uma beata e meu pai não jogava e não bebia.
Minha mãe, eu falo, o dia que você morrer, tem que canonizar, tem que levar lá pro Vaticano, assim, porque a minha mãe, ela foi um exemplo de resiliência num casamento, eu falo isso abertamente, com muita maturidade, amo meu pai de paixão, a gente se dá muito bem, mas o meu pai levou à frente essa herança, e eu estava levando a herança honrando meu pai, fazendo um monte de merda. E minha vida era assim, ó, tô bem, tô mal, tô bem, ganho dinheiro, não tô ganhando dinheiro, tô sem dinheiro, tô ganhando dinheiro. Por que eu tava fazendo? Até o dia que eu falei, velho, o que eu tô fazendo na minha vida? Porra. Aqui todo mundo é adulto para falar sobre traição, enfim. A maior conexão entre um homem e uma mulher é o sexo. Se um homem tem uma relação sexual com uma mulher, por exemplo, que tem depressão e esse cara não tem, e a tendência é que no outro dia a energia dele vai estar mais baixa e pelos próximos 30 dias também. Então existe uma conexão muito grande entre o homem e a mulher. Então quando acontece isso, você está absorvendo coisas do mundo todo. E ao mesmo ponto disso eu penso, quem faz isso, que leva essa energia para frente, é humanamente impossível que ele tenha energia e capacidade suficiente de fazer com que as coisas que realmente precisam, que ele precisa fazer, dê certo. Então, eu quero falar para vocês, entrei nesse assunto, mas para falar para vocês de que vocês só vão ganhar dinheiro quando a vida de vocês estiverem engrenada, vocês estiverem no caminho, vocês estiverem respeitando o processo, fazendo bem, fazendo o que é certo. Não tem, gente. Eu não conheço nenhum cara, juro pra vocês, não tenho nenhum case, nem de conhecido, nem do meu grupo de mentorias, nem da família, que falou assim, cara, o velho tocou o terror aí, tinha 10 amantes e tem uma vida boa. Mentira. Tem filho depressivo, tem problema de saúde, tem isso, tem aquilo. Então, eu trouxe um assunto que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas para falar para vocês, façam bem, façam o que é certo. Não negocie os seus valores. O mercado imobiliário ele é muito corrupto. É um mercado cheio de tentações. Vai chegar, eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês daqui 3 meses. Daqui a 3 meses, tenho certeza que todo mundo vai estar vendendo, e aí vai vir um mosquitinho e vai picar vocês, que é o mosquitinho... Pô, esqueci o nome agora, o mosquitinho da vaidade. E aí do ego. E aí vocês vão acordar e falar assim, eu sou foda. Nossa, eu não preciso de imobiliário, eu não preciso do Diego, eu sou muito bom. Não, quando vier o mosquitinho, vocês batem, sai pra lá. Isso eu falo pra vocês com toda a experiência do mundo. Todos os corretores, sem exceção, todos, tá bom, não vou falar todos, mas 95% dos corretores que estavam vendendo a nossa empresa, prosperando, ganhando dinheiro, saíram, sabe o que aconteceu com eles? Não venderam e voltaram a trabalhar dentro da nossa empresa. Então entendam que a nossa empresa, o Diego, nós aqui, o Novo Imobiliário, nós somos um elo entre vocês e o sucesso de vocês. E a gente quer que vocês prosperem. Eu falo para os nossos sócios, para os nossos gestores, que se eu tenho um comprometimento dentro da nossa empresa, é como se eu fosse a tia do saque. Eu não posso ter gente falando mal da minha empresa. Eu preciso estar todo mundo falando que tem resultado. Então eu tenho que fazer minha empresa dar resultado. Eu preciso fazer com que meus sócios ganhem dinheiro, que meus gestores ganhem dinheiro, que meus corretores ganhem dinheiro. Eu preciso que as nossas secretárias sejam felizes dentro da nossa empresa. Você é feliz na nossa empresa? É pressão, né? Falar não. A Fábio é um caso, a gente conversa muito, né, Fábio? As pessoas têm um caso de amor, assim, com a empresa. É muito legal, assim, todos os cargos, você conversar, vocês vão conhecer o nosso time administrativo, todos, assim, sabe como é a minha empresa, é o meu negócio. Então, vocês estão aqui para vencer e a gente quer que vocês vençam. E lembre-se dessa nossa conversa que a gente teve, principalmente desse final sobre a picada da vaidade. Eu e o Gui Martins, a gente só deu certo porque desde o início a gente sabia que eu era... se eu saísse do negócio, nada ia mudar lá atrás, e se ele saísse, nada ia mudar. Cada um tinha suas qualidades.
mas a gente sempre soube que nós dois juntos, nós faríamos algo muito grande juntos. Embora a gente brinca que eu só conheço um cara hoje que sabe fazer o que eu faço e ele fala a mesma coisa, que somos nós dois, né? E a gente sabe o quanto que a gente se completa dentro da nossa empresa e o quanto é importante cada um exercer o seu papel. Por isso que a nossa empresa está desse tamanho. Eu falo que a empresa ela só cresce porque todo mundo cresce. E quando existe uma nuvem negra, afeta todo mundo. Se o Diego tem um problema hoje, dentro da empresa, vai afetar o nosso quadro de gestão. E se o problema for muito grave, vai afetar a estrutura da empresa. Porque energia, frequência. Ok? Perguntas? Vamos lá? Por exemplo, assim, quando você precisa eu tenho uma certa dificuldade. Acreditar, às vezes, um pouquinho mais em mim. Agradeço o Diego porque ele faz isso, assim, ele dá aquele incentivo, né? Mas quando tu às vezes se deparou com algumas situações, mas quando tu às vezes se deparou com algumas situações, por exemplo, né? Tô chegando aqui, mas eu quero ultrapassar e eu não consigo. Como que tu aprendeu a lidar com isso? Legal. Hoje eu tenho um problema muito grande que eu já falei pro Diego, que é assim, ó. Várias vezes eu tenho meses batendo na tampa que eu não consigo ultrapassar os 2 milhões. Comecei 1,5 milhão, 1,6 milhão, 1,8 milhão e não passa disso. Isso tá me deixando com muita raiva. Eu tô ficando com raiva, entende? E eu não consigo, eu já... Como é seu nome? Rafaela, olha só que legal, a pergunta que você está trazendo, ano passado, em fevereiro do ano passado, bem recente, tá gente, fevereiro do ano passado, o Novo Mobiliário tinha 125 corretores, fevereiro do ano passado, e mesmo com 125 corretores, a empresa estava faturando muito bem, crescendo bem. E aí eu fui para os Estados Unidos e a nossa empresa lá era dentro da plataforma do Pablo Marçal. E eu sempre fui um observador e assim, eu sempre olhei para as pessoas que tinham mais resultado que eu e ficava pensando o que essas pessoas fazem que eu não faço para ter o resultado que ainda não tenho. Eu sempre me fiz essa pergunta. E aí quando eu fui para lá, eles estavam treinando para o Ironman. E aconteceu algo maravilhoso que eles dentro da plataforma lá, são várias salas no centro comercial, no meio tem um auditório para fazer as primícias de segunda-feira. Então toda segunda-feira às 8h30 eles param para fazer a oração. E eles oram para tudo, o Marçal, o Nésio, que eu virei um grande amigo dele, o Nésio é o sócio do Marçal em todas as operações. Então eu tive bastante contato com ele e encurtando a conversa, eu tive o prazer de correr com eles lá. E aí eu falei, caraca, velho, é isso que eu preciso fazer um Ironman e preciso me tornar mais íntimo de Deus, porque antes eu orava quando ia dormir, às vezes eu orava de manhã, mas eu não era íntimo de Deus. E aí eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer, porque se esses caras estão num nível diferente do meu, é isso que eu preciso fazer. Mas aí eu voltei pro Brasil, e aí passou aquela euforia, eu falei, irmão, você tá maluco, fazer um Ironman é muito difícil. Tá maluco? Eu fui olhar no Google lá, 0,00001% da população do mundo fez Ironman. Falei, rapaz, mas será que é isso que eu preciso fazer? Aí teve o método IP lá em São Paulo, do Marçal, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, será que é isso que eu preciso fazer mesmo? E eu não tinha, a gente conversou nos bastidores lá, o Marçal, mas a gente não sentou para ter uma conversa profunda. Eu falei, cara, eu preciso ouvir da boca dele, se é isso que eu preciso fazer. Aí eu paguei 15 mil reais para fazer uma pergunta para ele, que mudou completamente a história da minha vida. Vocês querem saber a pergunta? Paguei 15 mil reais, gente. Foi muito legal porque eu vou dar um insight para vocês. O método IP, ele normalmente tem 500, 1000 pessoas, assim, normalmente. E nesse método IP tinha 50 pessoas só. Era um método IP que ele fez porque ele estava no Brasil. E quando eu vou, eu não sou praticante desse tipo de evento emocional e tal.
em qualquer coisa. Mas quando eu vou, eu gasto meu ingresso. E aí foi engraçado que no primeiro dia, na metade da imersão dele, cara, eu mandava uma pergunta atrás da outra. Aí ele falou assim, porra, irmão, deixa os caras gastar o ingresso deles também. E eu aqui, perguntando, aí no domingo eu fiz a pergunta para ele, porque normalmente, vocês devem ter visto muito vídeo dele, que o cara começa a explicar, e o cara fala, vamos direto no como? Tarará, como? Me pergunta como fazer. E aí eu tinha que explicar para ele o contexto para fazer a pergunta. Aí eu já comecei falando, Pablo, eu tenho empresa lá dentro da plataforma em Orlando, só virei amigo do Nésio, fui treinar com ele no Ironman, daí ele abriu a guarda, né? E aí a minha pergunta para ele foi o seguinte, eu falei, eu tava com 33 anos. Falei, cara, hoje eu tenho 33 anos, tenho meu avião próprio, eu mesmo piloto meu avião, sou dono de uma empresa gigantesca, temos empresa fora do país, não tem nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, não tenho vazio, não tenho depressão, não sinto falta de ninguém, mas eu tô me sentindo burro. Eu não consigo mais evoluir. Eu cheguei num teto que eu não consigo espaçar isso, e isso tá me incomodando. Olha que doideira, porque tava ganhando muito bem, tudo redondo, mas eu falei assim, cara, eu não posso, minha vida todo dia é a mesma coisa, toda semana a mesma coisa, eu não vou. E isso é muito mais difícil quando você chega num nível de mentalidade financeira, porque quanto mais alto você sobe, mais difícil é o ambiente para você pedir conselho para alguém. Quanto maior financeiramente você for, mais evoluído você for, mais bem sucedido você for, menos você quer ouvir conselho de pessoas que não chegaram lá onde chegou. E aí eu falei para ele, Pablo, eu preciso quebrar me ajuda. Daí ele falou, você treinou com os meninos lá? Ele falou, você já fez o Ironman? Eu falei, não. Já escreveu? Não. Então se inscreve pro Ironman. Eu falei, caralho, vou fazer essa porra. Você é íntimo de Deus? Tem Deus na sua casa, sua empresa? Eu falei, tô me tornando. Ele falou, então, pronto, é esse caminho. E olha só que interessante, isso foi março do ano passado, o método IP. Um ano depois, agora março, 600 funcionários, 20 lojas físicas, e eu sou Ironman. E sou íntimo de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa resposta? É impossível você furar a bolha de onde você está se você não expandir a tua mentalidade. E ganhar mais dinheiro não está envolvido com a sua habilidade técnica, mas com a sua habilidade de mentalidade. Então você precisa encontrar algo que te desafie, um esporte, um hobby, um idioma, um instrumento que mude a tua frequência e que aumente a tua zona de conforto. Basicamente o que eu estou falando para vocês o sucesso mora na expansão da nossa zona de conforto. Vou ser bem específico com vocês. Quando eu comecei a treinar para o Ironman, eu nunca tinha nadado. Eu não sabia nadar. Não sabia não me afogar. A maioria das pessoas sabe não se afogar. Eu ia para a praia ali, brincava, mas eu não sabia nadar, não sabia. A última vez que eu pedalei, eu devia ter, 10 anos de idade. E eu nunca tinha corrido. E aí eu lembro quando eu fui fazer o primeiro pedal, que nós pedalamos 20 quilômetros. Eu falei, nossa, cara, eu sou muito foda. Porra, 20 quilômetros. Aí a prova era 90 quilômetros. Eu falei, cara, tá muito longe. Mas para chegar em 90, eu pedalei 20. Aí depois eu pedalei 30. Eu pedalei 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150. Ou seja, todos os finais de semana o que eu fazia? Eu furava a bolha. Eu ia um pouco mais. Lembra no início da conversa que eu falei, se hoje você faz 5 ligações, amanhã você tem que fazer 6? Então é muito importante que você já vendeu já? Legal. É muito importante que vocês tenham esse nível de consciência, que para vocês irem para o próximo nível, vocês precisam fazer aquilo que vocês ainda não fazem. E
esse teu inconformismo, ele tá porque você não rompeu essa bolha da tua mentalidade. Você precisa encontrar fora da imobiliária algo que desafie. Por exemplo, o inglês para mim é um negócio de furar bolha. Eu faço um negócio que eu não gosto mesmo. Mas eu me governo, eu me mando. Por exemplo, todo mundo aqui, em muitos dias da semana, acorda e fala assim, meu Deus, cara, porra, eu tenho que levantar. Ah, não, mas eu não vou na academia hoje, eu vou amanhã. Aí você fica e não vai. Comigo, eu não sou perfeito e eu furo também, mas toco o despertador, eu falo, não vou. Eu falo, cala a boca, velho, eu me mando, eu me mando, eu levanto e eu vou, mesmo sem vontade. Direto, quem me acompanha no Instagram de manhã, eu falo, nossa, cara, hoje foi um dos piores dias da semana para levantar. Cara, hoje foi muito ruim levantar. Meu Deus. Tanto é que teve ano passado não, esse ano, fevereiro, não, ano passado, a gente estava treinando tanto e eu não tinha, nós temos um combinado que em cima da bicicleta, correndo ou nadando, nós somos proibidos de reclamar. Nós temos um combinado entre os meninos. Você pode reclamar até chegar na bicicleta, mas em cima do pedal, porque se eu estou pedalando aqui, pensando em desistir, o Diego fala assim, eu não vou mais pedalar, eu falo, nossa, era tudo que eu precisava para não pedalar. A gente se contamina no ambiente. E eu estava, ano passado, numa fase tão exaustiva na minha vida que eu nem estava percebendo, e eu chegava de manhã, a gente teve algumas semanas que a gente estava treinando todos os dias de manhã junto, e eu chegava, o Henrique chegou para mim e falou assim, meu irmão, não aguento mais ouvir você reclamar. E eu nem tinha percebido, eu falei, cara, obrigado que você falou isso. Ele falou, irmão, todo dia eu falo, e aí, como você tá? Nossa, velho, tô muito mal. Nossa, tô muito cansado, eu tava naquela fase final da gestação e 1 milhão de coisas acontecendo e eu falei, cara, tô reclamando, quanto mais... O que é reclamar? É clamar 2 vezes. Ou seja, cada vez que eu reclamo, eu tô ampliando meu problema. Então, basicamente, né, voltando a falar ali de expandir essa zona de conforto, foi aí onde que eu rompi minha bolha. E todos vocês devem estar passando por isso num momento de vida de vocês. E entenda que o que vai levar vocês para o próximo nível, para adquirir o carro que vocês não dirigem, a viagem que vocês não viajaram, a casa que vocês não têm ainda, é furar a bolha. É sair dessa pressão só de ligar mais e falar com mais clientes. Não é isso. Quando você liga mais e fala com mais clientes, você vai vender. Isso é matemático. Se ligar para 100 clientes, a tendência é que você converte, sei lá, 30 chamadas e 3 vendas. Mas para você furar a bolha, que é onde você está, você precisa expandir a sua mentalidade. E eu vejo assim, eu tô inscrito agora para o 2º Ironman, meu. Fiz essa cagada. Vou fazer agora em setembro no México. E às vezes eu fico pensando, cara, pra que eu tô fazendo isso? De verdade mesmo. Mas eu sou tão cagão ao ponto de falar, e vai que é isso mesmo que tá me deixando fazer as coisas que eu tô fazendo? E eu juro pra vocês, eu penso exatamente assim. É mais ou menos assim, se hoje antes de você fazer uma ligação, sei lá, você dá uma cambalhota e você vende. Eu falo, Deus o livre, se eu não dar cambalhota, vai que eu não vendo. É igual usar meia no dia que joga. Você está entendendo? Então, se quando eu olho há 1 ano atrás, a minha vida ela exponencializou 600%, por que eu vou deixar de fazer? E aí que mora o grande perigo. Vocês concordam comigo que a gente tem uma tendência de tirar o pé do acelerador quando as coisas estão boas? Não, porque eu já sei vender. Não preciso mais ficar aqui até 8 horas da noite. Será que não? Não preciso mais fazer as 50 ligações por dia, porque eu já sei fazer. Será mesmo? Burrice, gente, é quando a gente se desvia do meio do caminho. Se eu estou ganhando, eu continuo ganhando. Se eu estou jogando, eu continuo jogando. Respondido a sua pergunta? Ó, eu vou te falar uma coisa, que o esporte, o do Ironman, até teve um aluno que falou esses dias, a gente estava falando sobre poder de arrasto, dele falou, Marta, mas eu não sou Ironman. Eu falei, irmão, também não sou, eu sou atleta, eu sou empresário. Mas a corrida, vamos separar as atividades, né?
Por exemplo, tem alguém de vocês que corre aqui? Na esteira, certo? Levanta a mão para mim, assim, quem corre. Tá. A corrida é um negócio que ele é muito difícil no início. E é tão maluco isso que quando a Júlia começou a correr, a minha esposa, antes de eu falar de Ironman e para os Estados Unidos, ela corria 2, 3 vezes a semana e eu falava para ela assim, ela me chamava para corrida e falava, amor, que é coisa de otário correr. Não faz sentido nenhum. Você fica correndo para lugar nenhum a troco de nada. Não faz sentido, para mim não entrava na cabeça. E aí eu vou falar para vocês assim, ó, hoje, sem brincadeira, não existe nenhum esporte no mundo que te deixe com uma sensação tão boa de bem-estar que nem a corrida. Nenhuma. Nenhuma. Então você precisa entender que se a gente fala sobre frequência e vitalidade, por que muitos de vocês acordam todo dia cansado, desanimado, frequência baixa? Porque vocês não fazem exercício físico, porque vocês não se alimentam direito, porque vocês não dormem direito. Porque eu falo assim, ó, das 10 da noite para frente não tem nada de bom na TV, não tem nada de bom na internet, não tem nada de bom para você fazer. Fala, pô, Mortari, você dorme que horas? 10 horas. Das 10, não estou dormindo. Se acontecer uma emergência, os caras têm que ir lá no meu prédio, arrombar a porta e estou com o meu celular desligado. Não tem nada que eu tenha que resolver 3 horas da manhã. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, tem um irmão, tem uma esposa, tem alguém para ligar. Então, o meu relógio das 10 da noite às 5 horas da manhã é intocável, é inegociável. Por que é importante fazer exercício físico no horário da manhã? Vocês sabem por quê? No primeiro horário da manhã? Não, você não fale, né? Que você já ouviu. Eu não me deixo. Posso contribuir, Mortari? Pode. Você me fala assim, isso é um bom tempo para nós, assim, somos mais novos, né, Diego? Sendo novo. E eu notei isso, cara. Eu ia na academia, eu era frequentador da academia. Então, me sabotava bastante. Eu vou para a academia e depois tu fazia o que você queria e eu comia indisciplinadamente. E aí, cara, você vai batendo, você vai na academia, fazer exercício para queimar as toxinas do sangue, para melhorar baixar o cortisol, melhorar Se liberar a dopamina. dopamina e tal. Endorfina. E, cara, assim, eu vou no mínimo hoje 5 vezes por semana na academia. Rigorosamente. De manhã, no mínimo 5 vezes. É isso aí. Vocês já viram como que é o perfil do Novo Rico? Eu não tinha o que eu vou falar, mas normalmente o tio rico da família ele era bem gordo e baixinho. Era o perfil, era sinônimo de fartura, de prosperidade. Hoje vocês viram como que é o perfil do Novo Rico? Todo mundo magro. Estou falando definido, musculoso. Magro, bem. Homens e mulheres magros se alimentam bem, vão na academia, fazem exercício físico. É isso. Eu não sei vocês, mas eu quero ver 200 anos. A gente tem uma vida muito rápida aqui, uma passagem muito rápida. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente olha a média como que fala da vida lá, para o ciclo da vida, para saber com quantos anos morre, me ajudem? Estimativa de vida hoje do brasileiro, do ser humano, vou falar do brasileiro, é 75 anos. O nosso dia tem 24 horas. Se a gente dorme 8 horas da noite, é 1/3 do dia, você concorda? 24 horas, 8 horas, 1/3 do dia. Ou seja, se eu durmo 8 horas por dia e é 1/3 do meu dia, se eu vivo 75 anos, eu passo 25 anos da minha vida dormindo. Ou seja, eu tenho 50. Se a gente for parar para pensar, com 18, 19 anos da nossa vida, a gente começa a viver a vida, independente do poder financeiro ou não. Ou seja, nós temos uma vida útil mais ou menos de 30 anos. De verdade. Eu não sei qual que é a crença de vocês. Tem gente que acredita na vida pós-morte, vida eterna, não sei o quê, reencarnação.
A grande verdade eu sou cristão. A grande verdade é que ninguém foi pro outro lado, eu pelo menos não conheço alguém que foi pro outro lado e voltou e falou, irmão, toca o foda-se aí, que aqui é gostoso. Ou, irmão, aqui não tem nada, arrebenta aí. Então, logo se eu não sei o que me espera depois da morte, eu estou esperando o que para ser bom hoje? Ser bom pai, ser bom marido, ser boa esposa, ganhar dinheiro, prosperar, ajudar outras pessoas a prosperar. Essa semana semana passada me perguntaram, fizeram a seguinte pergunta, falou, Mortari, qual que é teu combustível para você tá todos os dias nas empresas, eu vejo você sempre alegre, enfim, com energia lá em cima, o que te motiva hoje todos os dias a fazer o que você faz? Daí eu falei para ele assim, eu sempre faço a seguinte pergunta, não é o que me motiva, é a seguinte pergunta, ou melhor, a seguinte resposta. Eu sempre me pergunto, se eu vencer hoje, quem vence comigo? Se eu ganhar R$1 milhão hoje, quem ganha 800 comigo? Se eu ganhar 500, quem ganha 400 comigo? E é isso que eu faço todos os dias. Graças a Deus, hoje eu estou com 35 anos, eu rompi o meu lastro financeiro. Hoje, se eu fosse aplicar o dinheiro que eu tenho e investir os imóveis que eu tenho, eu não precisava trabalhar. Então, o meu negócio aqui é pelo um propósito maior, é fazer vocês prosperarem, vocês ganharem dinheiro, fazer com que nossos gestores cresçam, nossos sócios cresçam, todo mundo. E só depende de vocês. Entendidos? Posso? Por favor. Quando a gente fala do novo, de acesso, é essa convivência que a gente tem aqui, né? E talvez o maior aprendizado que eu tive com o Mortari nos últimos dias, eu quero que ele divida com vocês. Falar para ele sobre a tua vida dar tão certo, e é por isso que tu não faz o errado, porque o negócio caminha. Só nas tuas palavras. Foi a coisa que eu, libertadora. Tive uma conversa com o Diego e eu falei para ele assim, a gente estava falando sobre a vida e tudo mais, e aí teve um gerente de uma consultora, que provavelmente vocês vão conhecer, que é da Coap, o Lion, e ele tem um contato muito grande com ele, ele falou assim, o Mortari, as pessoas falam que você é até certo demais. Aí eu falei isso pro Diego, eu falei, Diego, sabe por que eu sou certo demais? Porque eu já fui muito errado. Minha vida não ia para frente. Então, hoje eu sempre penso em, cara, mas o que eu tô fazendo é certo? É coerente? Faz sentido? Porque depois, eu imagino que a vida é assim, ó, sem brincadeira, sem brincadeira não, uma filosofia minha. Eu acredito que durante muito tempo a gente é testado mesmo, de seguir no caminho que é certo. Mas depois de um momento, eu falo que assim, Deus, durante muito tempo, Ele te dá um corredor cheio de portas. E você vai escolhendo as portas que você entra. Mas depois de um tempo que você está no caminho, fazendo o que é certo, Deus só te dá um corredor de uma porta única. Então não tem mais como você errar. E eu falei pro Diego, cara, é impossível a minha vida não dar certo, porque eu não passo ninguém para trás. Eu não traio minha esposa, eu não traio meus relacionamentos, eu pago imposto. Porra, hoje a gente estava com a contabilidade, a gente pagou R$1.500.000 em 4 meses. Eu falei, o governo filha da puta, eu falei pro meu sócio, isso aqui poderia ser uma divisão de lucro da empresa, entre os sócios, mas eu pago meus impostos, porque se eu moro num país onde tem a porra do imposto, eu pago meu imposto, eu caminho no caminho certo, eu faço o que precisa ser feito, eu não faço negócio por negócio, e é por isso que a nossa empresa está prosperando. Então, antes de mais nada, sempre se perguntem, o que eu estou fazendo é coerente? Está alinhado com os valores e princípios das pessoas que fazem dar certo? É só isso. No mercado imobiliário, quem que era do mercado imobiliário que levanta a mão, que veio de outras imobiliárias? Levanta a mão assim, ó. Vocês vão talvez comungar comigo e concordar, é um mercado onde existe muita sexualidade, certo? A sexualidade a prostituição mesmo, de safadeza dentro do mercado imobiliário. Eu não sei, pelo menos aqui é assim. Tem muito. Então, dentro do nosso mercado, tem muito mais coisa errada do que certa. Mas não é porque tem muita coisa errada que a gente vai ser o errado também. E uma coisa que mudou na minha vida completamente
foi o entendimento de que logo eu só mudo se eu estou num ambiente que me deixa desconfortável. Porque se eu ando com 5 caras que acham que trair a esposa é normal, eu vou achar que é. Se eu ando com 5 caras que usa droga, eu vou achar que é normal. Se eu andar com uma roda onde todo mundo enche a lata e sai pra bagunça no final de semana, casado, eu vou achar normal. Então esteja em ambientes onde as pessoas te contrariam e falam, meu irmão, tu é um bosta, velho, você tá maluco? Porra. Faça essa autoanálise se as pessoas que vocês caminham são alinhadas com seus valores, com seus princípios, a sua família, os seus amigos. E é isso, gente. Cortar o mal pela raiz, literalmente. Quando vocês estão construindo a vida de vocês, eu brinco. Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão. Quem tá solteiro, eu falo, vai ter alguém que vai ligar assim, cara, não, vamos para não sei onde. Eu falei, meu irmão, me liga daqui 2 anos, velho, eu tô construindo a minha vida agora. Me liga, não tô focado agora em mim, tô focado na minha construção, tô focado em 2 anos, 3 anos para eu viver 10, 20 bem. E é isso. Pergunta, gente? Vamos lá? Como determina o prazo do projeto? Oi? Como determina o prazo do projeto? Por exemplo, assim, daqui a 5 anos eu quero trabalhar X horas por dia. Ou daqui a 2 anos. Legal. Olhando com uma visão geral, assim. Primeiro, assim, eu caí no conto, né, que eu falo no conto do vigário e depois eu voltei para a realidade. Por uma coisa cultural, a gente, não sei como que foram a família de vocês, mas eu cresci na minha família que minha mãe era CLT, era professora do estado, e eu vi minha mãe sempre falando assim, a vida inteira, eu não vejo a hora de me aposentar. Não vejo a hora de me aposentar. E eu criei com isso na minha cabeça, então eu falava assim, cara, eu vou trabalhar que nem um cachorro, em 10 anos eu vou me aposentar. Só que não foram 10, foram 8 que eu vendi minhas empresas. Eu poderia, de fato, ficar sem fazer nada. Mas eu entendo que a gente veio para a Terra para servir. Então, quando a gente tem saúde, a gente precisa servir. E as minhas metas, elas sempre foram constituídas em metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu não faço mais onboard com o corretor, mas era engraçado quando eu fazia. Eu falava assim, como é seu nome? Rafa. Eu falava, Rafa, quanto que você quer ganhar por mês? 100 mil. Ah, mas quanto que você ganhava no teu último trabalho? 2 mil. Eu falo assim, entende que a distância do 2 para 100 é muito? Não entendo. Então vamos alcançar 10 mil? Então, métricas palpáveis, médio prazo e longo prazo. Então, se hoje você tem, por exemplo, você vende 2 milhões, você falou, você está ganhando, sei lá, 30, 50 mil por mês, beleza. Então, você precisa colocar uma métrica que em 90 dias você quer estar ganhando pelo menos o dobro do que você está ganhando hoje. Vamos colocar. Na meta é importante você fazer um mapa mental de como eu ganhei 30 mil. Aí você vai colocar lá quantas ligações, quantas prospecções, quantos atendimentos, quantas horas de imobiliário. Logo, se eu quero fazer o dobro disso, eu preciso dobrar meus atendimentos, dobrar minha energia, dobrar meu entendimento, aprender ainda o que eu não sei, me conectar com as pessoas. Então, você vai ter essa métrica. E aí, o maior segredo para você atingir a meta é você ter seus indicadores. E como assim, Guilherme, indicadores? Se eu preciso fazer 3 vendas no mês, o meu indicador diário é trazer um atendimento para o Diego diário. Esse é meu indicador. Então, abrir uma métrica aqui de ganho. Né? Métrica alcançável de curto prazo. Métrica de médio prazo. É importante por que é importante vocês terem essas três tipos de meta? Porque só existe uma coisa, só existe um combustível de verdade na vida das pessoas que se chama resultado. Se você não atingir o seu resultado, você não tem combustível. Então, se você não palpar o mínimo do teu resultado, você não consegue chegar lá na outra meta anual. Então, cuidem para não se frustrar no meio dessas metas.
Por isso da importância da meta rápida ali, que é dos primeiros 3 meses. Ou você pode colocar uma meta de 30 dias. Se você vendeu 2 milhões, vamos tentar expandir um pouco, vamos colocar... Vou voltar numa coisa que eu lembrei agora aqui. A meta, ela só funciona quando você olha o processo da meta. Por exemplo, as pessoas querem fazer dieta. Qual que é o maior erro? Eu quero perder 10 quilos. Tá, daí a pessoa chega no final do mês e não perde 10 quilos. Aí fica frustrado, fala, não adianta fazer dieta porque eu não perco peso, beleza. Ao invés de você olhar para perder 10 quilos, olha para o teu dia a dia, o que você precisa fazer. Eu preciso cortar o açúcar, eu preciso tomar 5 litros de água, eu preciso fazer 40 minutos de aeróbico, eu preciso, sei lá, comer frutas e verduras e eu preciso colocar musculação 4 vezes na semana. Logo, se eu fizer isso todos os dias, no final do mês eu não vou ter perdido 10, eu vou ter perdido 15 quilos, entendeu? Então, cuida só para não olhar o número e esquecer do processo. Que foi o que eu falei antes, olha o que você fez para chegar naquele resultado primeiro. Meta, uma média, uma meta média que a gente fala. Vamos olhar para daqui a 6 meses? Daqui a 6 meses, o que vai simbolizar o cumprimento da minha meta? Qual que vai ser o prêmio? Então, vamos colocar lá, sei lá, a meta daqui a 6 meses é guardar 50 mil reais, vamos colocar, em 6 meses. Quando eu olhar lá daqui a 6 meses e tiver esse dinheiro, qual que vai ser o cheiro desse dinheiro, o gosto desse dinheiro, a cor desse presente? Vocês precisam se presentear. Vou dar um exemplo para vocês do meu carro. Quando eu comprei o carro, era para ser uma surpresa para minha esposa. Mas a Hermione mandou um documento para ela, para ela assinar. Esse é motivo de demissão. Aí eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, deu certo, amor, comprou o carro. Daí eu olhei assim, falei, como assim, dela? Quer dizer que a gente bateu a nossa meta, né? Entendeu? O carro simbolizava a meta. Conseguiu entender? Tinha um cheiro, uma cor, um modelo. Então é muito importante que a gente tenha isso. Então daqui a 6 meses, quando você colocar 50 mil no bolso, qual que vai ser? Qual vai ser o prêmio? Com 50 mil reais eu vou, sei lá, vou viajar aqui, eu vou levar a minha mãe para Gramado. Vai estar lá as passagens. Então, mãe, quando eu te ligar e falar para vocês, faz um comprometimento público. Quando eu te ligar daqui a 6 meses, falando que nós vamos para Gramado, saiba que sua filha tem 50 mil reais guardado no banco, eu bati minha meta. Por exemplo, no mesmo dia que eu comprei, que a minha esposa, a gente falou sobre isso, eu falei, amor, agora quando a gente chegar nessa outra métrica, o dia que você chegar em casa e ver em cima do teu travesseiro esse presente assim, assado, para ali, para lá, você sabe que a gente chegou na nossa nova meta. Porque senão é muito difícil, o cérebro não entende quando a gente não materializa. Então, 6 meses a gente precisa colocar uma meta que seja de construção. 6 meses, ou às vezes até 1 ano pode colocar, dependendo como que é a tua métrica. E a meta de longo prazo tem que ser uma coisa assim, que se sente um frio na barriga e fala assim, cara, se eu alcançar isso aqui, puta, eu vou, claro, não vou colocar lá um Gulfstream, um jato de 50 milhões de dólares, né? Talvez, que benção se vocês ganharem isso, conseguirem conquistar isso. Mas, por exemplo, eu tinha um avião. Só que o avião, para mim, na minha cabeça, era esses teco-teco que vocês vê voando aqui de 2 lugares, que experimentar, o cara voa aqui na praia, que é de hobby mesmo, e coloca na garagem, no hangar. E eu imaginava, quando eu visualizava isso, que eu tinha 60 anos de idade. Então eu tinha lá uma métrica, eu falava, cara, o dia que tiver meu avião, porra. E eu sempre tive esse sonho. E eu comprei meu avião com 30 anos de idade. Um avião. Então eu sempre olhava numa meta maior, de que se um dia eu tivesse isso. E essas metas,
elas só têm uma validade quando vocês visualizam elas. Então, eu posso até trazer um dia, se eu lembrar, eu tenho a minha agenda de metas. É uma agendinha desse tamanho, assim. Minha mãe me deu de presente, sei lá, em 2012. E foi numa fase onde eu tinha desistido das faculdades, uma fase muito turbulenta na minha vida. Ela escreveu assim na capa: existem 3 coisas que não voltam na vida: palavras, tempo e oportunidade. Coloque todas as suas metas aqui e olhe para realizá-las. E eu brinco que eu tirei o preço esses dias, nem deveria tirar o preço, que estava R$2,50 lá. E foi, acho que, um presente de aniversário que ela me deu, uma coisa assim. E aquilo é uma coisa tão valiosa, porque de tempo em tempo eu deixo no meu criado mundo, aí eu pego e olho, e aí eu falo para minha esposa: pô, olha só que legal, a gente fez isso. Então façam isso. Vocês já ouviram falar daquele lutador do UFC, o Conor McGregor? Esse cara, eu acho que ele é um psicopata nato, louco, maluco, mas eu não conheço nenhum cara, pelo menos público assim, que tem um nível de mentalidade igual esse cara tem. Ele era um Zé Ninguém, assim, desconhecido, e ele falava que ele ia ser o maior lutador do mundo. E aí tem um vídeo dele, que eu acho que ele extrapolou todos os limites, mas falando de visualização, que ele fala, isso, sei lá, 10 anos atrás, ele falava assim: as pessoas vão saber quem é Conor McGregor, mas não vão saber quem é Jesus. Tipo, olha o nível de loucura do cara. Mas ele visualizava tanto que ele ia ser o maior do mundo, E inclusive tem um vídeo no vestiário que ele encontra com o Cristiano Ronaldo quando ele está em ascensão. E aí eles brincam, falam assim: e você tem um top ranking dos atletas mais bem pagos do mundo. E aí o Conor McGregor brinca com o Cristiano Ronaldo: e aí, você tá em qual? Não, o Cristiano Ronaldo brinca: e você tá em qual no ranking? Ele falou: tô em, sei lá, 30º. E você? Ele falou: não, estou em primeiro. Ele falou: então pode guardar aí que eu vou te passar. 2 anos depois ele era o atleta mais bem pago do mundo. Entendeu? Então o poder da visualização é muito importante. Ele fala muito sobre isso, que o café da manhã dele era na janela do quarto dele, da casa dele, como que fala? Absorvendo a energia solar. Ele tem um vídeo que ele está com uma xícara de café na janela do quarto, e aí tem o sol entrando, e ele fica ali falando: eu sou o maior lutador do mundo, eu venci o UFC, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parari, parará, parará. E ele fica lá repetindo o mantra dele. E o cara, eu nem sei hoje, não sei como está a história dele, mas ele foi o maior do mundo, foi o cara mais bem pago, se tornou mega multimilionário. E eu trago muito isso para minha vida. Eu tenho um mantra, inclusive está lá no G2 Academy, eu acho que eu falo isso sobre algum vídeo, que todos os dias eu repito um mantra que é: eu posso, eu mereço, eu realizo tudo que eu desejo. Todos os dias. Todos os dias: eu posso, eu mereço, eu realizo tudo que eu desejo. Eu posso, eu mereço, eu realizo tudo que eu desejo. Eu estou sempre falando isso. Sempre, às vezes estou no semáforo, estou falando isso. Às vezes eu estou em casa, eu falo isso. Toda vez eu lembro, eu falo isso. Porque é isso, a vida é isso. Nós somos um imã de coisa. Então, quanto mais eu falo que eu posso, que eu mereço, cara, as coisas elas vêm. Só que eu sei que muita gente vai falar assim, ó: mas eu tenho um monte de crença limitante, porque minha mãe falou que eu não posso. Cara, foda-se tua mãe, teu pai, teu tio. Para com essa porra, de verdade. A minha mãe, eu brinco com ela, eu dei aula de violão durante muito tempo na casa da minha mãe. Foi meu primeiro emprego. E eu falo que se dependesse até hoje da minha mãe, se dependesse da minha mãe, até hoje estava dando aula de violão e morando nos fundos da casa dela. E para ela aquilo é significado de sucesso, ter a família perto. Eu tinha meu carrinho, tinha um Celtinha, tinha meu dinheirinho, estava tudo bem. E eu falo que o maior avanço da minha vida aconteceu a partir do momento que eu rompi o cordão umbilical e fui morar fora de casa. Eu saí muito cedo e eu não tinha plano B. Eu falo que enquanto você tiver um plano B, você nunca vai realizar o plano A. Todas as grandes coisas que eu fiz na minha vida eu dei all-in, nem deixei para trás e fiz. Então eu entendo que é daqui para frente, gente. E vocês, o Diego falou sobre acesso.
Eu falo isso constantemente dentro da nossa empresa. A maior riqueza de vocês hoje dentro da empresa, entre tantas, é o acesso. Não interprete mal como eu vou falar isso, ou falar assim, nossa, o Mortário tá falando um monte de bobagem. Mas hoje, é para ter essa conversa, esse brief que a gente faz, a Fábia que me acompanha na Imobiliária 10X, quanto que é a nossa imersão, Fábio? R$60 mil. Para a gente fazer isso com os empresários, com os donos de imobiliário, para a gente conversar. Então, vocês têm sim essa oportunidade de fazer isso. E eu quero deixar um ensinamento para a gente fechar aqui falando exatamente sobre isso. Parabéns por você perguntar. Todas as vezes que vocês saírem de casa, pense o seguinte, a partir de hoje. Se eu encontrasse na minha frente o meu mentor, sei lá, uma pessoa que se admira muito, sei, cada um tem seu mentor, enfim, sei lá, hoje um cara que talvez, hoje eu ouvi alguém falar lá do Paulo Vieira, né? Se eu encontrasse o Paulo Vieira hoje no meu elevador de casa, qual pergunta eu faria para ele que mudaria a minha vida? Muitos de vocês hoje, se eu perguntasse agora, cara, se vocês tivessem direito a uma pergunta que mudaria completamente a vida de vocês, qual seria, vocês não saberiam. E nesse momento vocês estão pensando, puta, o que será? Qual será que seria a pergunta? Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? É isso, gente. Então, quando o Diego fala do acesso e quando eu abri para perguntas, vocês têm que, assim, cada um tem que fazer 10 perguntas. Alguma coisa vocês têm que aprender e alguma coisa vocês não sabem. E vocês estão tendo a oportunidade, então deixo um conselho para vocês. Todas as vezes que vocês tiverem treinamento, palestra, mentoria, saibam fazer perguntas. Saibam fazer perguntas que são as respostas das perguntas que vocês precisam, vão levar vocês para o próximo nível. Certo? Entendidos?